Fala nação, isso aqui é Flamengo. Meu nome é Edu Medeiros do canal Edu Fla React. Para você que não é inscrito no nosso canal, vai lá na barra de se inscreva e deixe seu like. Seu like é muito importante para o nosso canal. O vídeo de hoje é sobre o Fla-Flu, dando todos os direitos aos canais da ESPN. É o programa ESPN FC. O Zinho largando aço aí junto com o Pascoal, Mauro Naves e a Dani, falando aí sobre o Fla-Flu. Então, todas as notícias atualizadas do Mengão aí para você, torcedor rubro-negro, nessa manhã. Tenha um ótimo dia, tá ok? Um bom dia de trabalho para você. Esse vídeo é para você que anda de BRT, de trem, de Uber. Bom, deixe seu like é muito importante para o nosso canal, então vamos ao vídeo. Valeu! Fla-Flu no Maracanã e é um Fla-Flu desfalcado. Vou assistir na sua casa. Eu falei, não, aqui em casa não. Aqui em casa não, aí em casa já é demais, né, Zinho? Ainda mais que a Simoninha não tá. É o Fla-Flu dos desfalques, é o Fla-Flu da terça-feira que abre as oitavas de Copa do Brasil, depois de jogos do Campeonato Brasileiro em que os dois times perdem alguns jogadores, né? Eu quero saber de vocês, assim, as perdas, elas gritam de lado a lado ou tem algum lado que vai sair mais prejudicado por ela? O Fluminense não vai ter nem o Alexander, nem o Keno, né? São duas certezas. O Samuel Xavier e o Martinelli pode ser que voltem. Isso é o lado do Fluminense. E no lado do Flamengo, o Pedro não treinou, o Cebolinha está sendo reavaliado, o Matheus Cunha deve ser relacionado, mas talvez não tenha condição de jogar no gol. Aí tem Matheus França voltando, Thiago Maia era só desgaste. Então, assim, é um jogo que vai ter que olhar para o que tem à disposição para montar time. O Fluminense continua na frente? Eu não quero nem pensar nisso. Ah, não? Sabe por quê? Porque você não é técnico. Não, porque o Flamengo não tem o melhor elenco da América do Sul. É capaz de superar isso. Sem dúvida, mesmo. Muito obrigado, meu senhor. Então, se você fosse cantar com a Tereza, Flamengo. O pessoal começa a ouvir vozes. O negócio aqui, ó, falou de Fla-Flu, falou de mata-mata, o negócio fica complicado aqui nesse estúdio. Eu não sei nem o que era isso. Ô, Zé, você segura aí, Zé. Que é isso? Fosse espanhol, ia dizer que era o maluco do Sampaoli, né? Isso não foi. Sampaoli. Ô, Zinho, vou falar um negócio pra você. O Fluminense tem o Keno é desfalque? É. Os dois desfalques do Fluminense O Alexander é desfalque. O Alexander é um baita jogador. E como ele flutua bem entre a ponta e a lateral esquerda, e abre espaço para o Marcelo. Então, eu entendo. Mas o Fluminense tem soluções para isso. E tem apresentado essas soluções ao longo das partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo... O Flamengo ganhou esse jogo aí, do Bahia. Ganhou. 2 a mais. O Flamengo ganhou o jogo. Pode continuar, Pascoal. Ganhou. E? Ponto final. Zanovelli ajudou a ganhar? É isso? Não, né? Você ia falar nada, não. Não. Porque é o seguinte, do árbitro, eu vou dizer o seguinte. Algum valente, algum corajoso da CBF tem que falar com ele. Na quarta-feira, ele expulsou o jogador do São Paulo? O Nestor? Não. Fala do jogo do Flamengo. Não. Fala da expulsão do jogo do Flamengo. A expulsão. Não, o Zanovelli expulsou aí, o jogador. O Zanovelli expulsou. Opinião. O Miranda não fez falta no Wesley? Não merecia o segundo cartão amarelo? Não, eu tô falando desse lance aí, Zinho. Tá. O Canu e o Rezende foram os dois expulsos do Bahia. Eu tô falando desse lance aí. Rezende. Desculpa, o Rezende. É que vocês estão falando de expulsões diferentes. O Pascoal está questionando a expulsão do Canu, não é isso? Isso. Teve um lance semelhante e ele expulsou o jogador do São Paulo. Fez hora extra, hein, o Canu? Não, isso aí não vou nem discutir, sim. Tem coisas que a gente não discute, né? Aí não tem bola, não tem nada. Aí tem falta. Tem coisas que a gente não discute. Inclusive o Wesley contra o Rasco foi expulso assim. Chegou atrasado. Não tem, nessa aí não tem discussãozinho. O que eu tô falando é isso aqui, é essa jogada aí, ó. A expulsão do Canu com o Gabigol, que foi semelhante à do que o Zanovelli apitou também no jogo do São Paulo contra o Fortaleza, né? Tem um braço ali? Tem, mas ele é suficiente para virar esse drama? Sabe o que vai acontecer daqui a pouco?
Ué, mas peraí, mas então a gente também tinha que anular o gol do São Paulo, porque aí a gente não sabe se a carga do Calleri é suficiente para derrubar o Fagner ou não. Se a gente for passar a medir carga... Não, mas tem um toque, Isso aí, não é... Isso aí, ó o Gabigol. Vai virar na Europa. Se é na Europa que faz isso, os caras do time adversário vão correr em cima dele e vão falar: para de fazer onda, para de querer cavar cartão pros outros e essa coisa toda. Aí vem o Zanovelli, dá cartão amarelo e dá cartão vermelho pro Canu. Porque ele tinha dado o mesmo cartão, com o mesmo expediente contra o Fortaleza. E ninguém da CBF falou pra ele: gente, o Zanovelli, presta atenção. Tem lance que é e tem lance que não é. Então, pra mim, vou falar pra você. Pergunta, Pascoal, pergunta. A arbitragem do futebol do Brasil... Pra que ele, com a bola dominada, larga o braço no Gabigol? Vou tirar a simulação, se o Gabigol machucou ou não machucou. Ele tá com a bola dominada, saindo pro jogo, ele espera o Gabigol chegar e levanta o braço. Ele movimenta o braço pra se proteger. E ele passou o jogo todo enchendo o saco do juiz. Tomou cartão por reclamação. E depois foi expulso numa jogada que não tinha que ser. Bola tá no pé dele, ele saindo pro jogo. Pra que ele vai largar o braço? Ele esperou o Gabigol chegar, olha pra ver o Gabigol se aproximando. O Gabigol valorizou. Zinho, você sabe muito bem. Se é pra dar, ele ia dar na cara do Gabigol. Ele não ia só botar o braço no peito do Gabigol. Você não precisa arrancar a cabeça do cara, Pascoal. Você não precisa arrancar a cabeça do Pascoal. Ele espera o Gabigol, olha e larga. Pra quê? Ainda ele vai lá e vai falar um monte de groselha pro Gabigol lá. O juiz no jogo deu 11 cartões. 11. Ele gosta. O juiz gosta de dar cartão. Aí o cara que tá reclamando o jogo todo, o jogo tá tenso, aí ele espera o Gabigol chegar, em vez de seguir com a bola, precisando... Eu tô analisando tecnicamente o jogo, né? E o movimento que ele faz. Não pega no rosto, como o Gabigol botou a mão, não pega. Deu uma valorizada, deu. Mas que ele deixa o braço, deixa. Aí quem o cara vai que tá dando agora? cartão, eu não achei um absurdo. Vamos pra frente. Será apitado pelo Daronco, presidente. Pelo Daronco. Então vamos falar do Fla-Flu. Os dois já falaram bastante desse jogo aí. Realmente, o Zanovelli veio numa carga. Corte na gente, hein, Zinho? Daqui a pouco a nossa resenha, hein? Não. Mas ele foi... Ele também estava falando desde o início que o juiz... Cara, igual do São Paulo. Não achei absurdo nenhum ele expulsar o Canu. Não achei. Perfeito. É opinião, né? O Sampaoli foi muito criticado pelas modificações, isso que eu ia te falar, né? 5 de uma vez. Mas aí não é só ele. Aí, vem cá, ele falou que é porque tá todo mundo machucado. Sim. Aí já entra num outro departamento mesmo. O que tá acontecendo lá? É tudo lesão muscular, ou tem gente que tá tendo outra coisa, ou ele tá colocando o jogador que está estressado e o departamento não avisou a ele lá, 5 no intervalo. A gente está vendo aí, saiu o Davi Luiz, entrou o Wesley. O Davi Luiz está fora do jogo com problema na posterior de coxa. Porção no joelho, ele não tem como prever. Saiu o Cebolinha, entrou o Bruno Henrique. O Cebolinha está com dor no tornozelo esquerdo depois de uma torção. Está em observação para saber se joga ou não. O Matheus Cunha está com dor no quadril e na coxa direita. Ele foi substituído pelo Santos no intervalo. Deve ser relacionado. Tem isso também. É um bom ponto para a gente tocar. Se o gol é uma situação de confiança e problemática para um mata-mata, né? O Matheus França com uma pancada no joelho deve ficar à disposição também. E o Thiago Maia era só um desgaste, então também deve voltar. Então já entrou desgastado. É isso que eu acho. Efetivamente fora é o Davi Luiz. Tá, mas esse desgaste, porque a torção, aí não tem jeito, não tem um departamento nenhum lá que vai dizer, olha, o cara tá aqui com os músculos que vão estourar, que vai dar um problema, poupa ele e tal. O Cebolinha tá voando, não tem problema, mas você leva uma torção, no tornozelo não tem. Desgaste eu já acho questionável. Então por quê? Precisava tanto dele assim pro jogo contra o Bahia? Deve haver algum indício de que ele já não tá bem para jogar. Acho que o técnico tem que ser informado por um outro departamento que, olha como é que está a situação daquele outro. No caso, se ele sai com desgaste aos 45, então não põe para jogar.
Então tem algumas coisas aí que acho que não estão funcionando. Era para poupar o Eric, de repente, então, que jogou os últimos jogos? Não, mas aí você vai olhar o Eric estava pior que o Thiago, porque o Thiago machucou, põe outra, não tem? Põe uma outra opção ali. O Thiago também não estava jogando. Eu acho que não dá para colocar alguém que você vai tirar por desgaste no intervalo. E aí fica parecendo maluquice, que alguém falou que o São Paulo tem uma fase maluca mesmo, não sei se foi ontem no Linha e tal, que ele tem fases, né? Passa por algumas fases. Uma é de maluquice com relação à escalação. Aí ficou parecendo que era a fase maluca. Pô, tirou 5 no intervalo e tal, e ele estava justificando. Essa é uma outra Depois coisa. Vai chegar naquela fase de telefonar para os caras pedindo reforço. Mas acho que no caso do Flamengo não é possível que ele vai chegar nessa fase. A 42ª partida seguida na carreira dele, mudando o time. Agora, é um duelo inédito, né? Incrível, né? A história da Copa do Brasil. É a primeira vez. Né? Já é tão longa essa história e nunca houve esse cruzamento. É, sensacional. Tomara que o máximo de jogadores se recupere para a gente ter times mais fortes possíveis, para a gente ter 2 grandes jogos. Para esse primeiro, o Fluminense já meio que acostumou-se a jogar sem ele, né? Já estava meio adaptado ali. O Lima está jogando bem. Já está entrando ali. Agora vamos ver quantos aí. O Davi Luiz fez gol, já vi que está fora de vez. O Pedro é dúvida. O Pedro é dúvida. Dificilmente joga. Tem uma pequena chance de ser relacionado, mas dificilmente joga. O Diniz, depois da vitória do Fluminense 2-0 em cima do Cuiabá, foi perguntado sobre esse Fla-Flu também. Vamos colocar o Fluminense nessa história. Fala, Diniz. É difícil fazer esse tipo de avaliação. Não dá para mensurar esse tipo. Também eu nem sei do Flamengo quem vai estar no jogo, quem não vai estar. Com exceção do Pedro, não sei as notícias. A gente vai preparar o melhor possível. O Flamengo tem um elenco muito forte, a gente sabe. É o elenco mais farto do Brasil em termos de possibilidades daquilo que o dinheiro pode ter. A gente também tem um elenco que eu já falei que me agrada muito. E também não é um confronto de treinadores, é um confronto de 2 instituições muito maiores do que seus treinadores. E é um clássico que tem uma história gigantesca, das maiores aí do Brasil e do mundo. O melhor do futebol esta semana chama-se Copa do Brasil e a gente está vendo aí a temporada de cada um dos envolvidos. O Fluminense fez 26 jogos com 19 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 75,6% de aproveitamento, 2,27 gols marcados por partida, uma média alta. E gols sofridos, a média é de um pouquinho mais de meio, 0,62 por jogo. Já o Flamengo tem 31 jogos, né? Disputou mais coisas do que o Fluminense nessa temporada, 58,1% de aproveitamento. A média de gols feitos um pouco mais baixa, mas ainda uma média boa, 2 gols por partida. A média de gols sofridos bastante alta, 1,26 gols por jogo. Carioca de 2023, Fluminense campeão depois de vencer o Flamengo e agora tem um encontro inédito na Copa do Brasil. Vovô Tetra, eu quero saber o seguinte, o Diniz fala que não é um confronto de treinadores, que são 2 equipes qualificadas, tenta rechaçar um pouco ali essa coisa de poder ser favorito nesse confronto, né? Você concorda com o Diniz? Sim, concordo, mas assim, não deixa de ser um confronto entre os treinadores, porque eles com problemas, e foi enumerado aí, né? Tanto do Fluminense como do Flamengo, vão ter que vão trabalhar bastante, né, para montar, para ajustar, levar o melhor a campo, e é claro que vai olhar para o adversário, vai mais ou menos tentar ver o que vai ser feito do outro lado. Então passa um confronto por eles, quem vence esse duelo tático, essa arrumação de time, quem surpreende o outro. Agora é claro que quando a bola rola são os jogadores dentro de campo, executar isso que o treinador montou. Aí é o jogador que é o momento final, é ele que decide dentro de campo. E no momento o Fluminense joga um futebol melhor. Assim, qual é a dúvida que a gente tem do Fluminense? Vai voltar o André, que não jogou o último jogo, estava suspenso, foi expulso contra o Cruzeiro. Aí ele volta na cabeça de área, ele mantém o Thiago Santos, e aí o Lima faz aquela função mais à frente ali com o André, porque não tem o garoto, né? Ou não. Ele só bota o André no lugar do Thiago Santos e mantém lá o John Kennedy na frente. Essa é a dúvida da gente. São 2 jogadores. Fica o Thiago Santos, assim, não vejo. Não vai jogar. O Guga deve jogar, o Samuel Xavier não está recuperado ainda. Nino, Felipe Melo, Marcelo.
André, aí né, não sabe se é com o Lima ali do lado dele ou com o Thiago Santos. E aí Arias, Cano, Ganso e aí John Kennedy ou Lima mais adiantado. É duas jogadoras. No Flamengo, aí a gente numera uma lista. Aí vem a diferença do clássico. Qual o time que vai a campo do Flamengo? Quem vai estar recuperado? Vários jogadores saíram, né, dito pela comissão técnica, departamento médico, por problemas, e foi enumerado aí. Então tem essa dúvida. Tem um elenco maravilhoso, concordo, é o melhor elenco sul-americano, se todo mundo estiver bem, se todo mundo tiver à disposição, se todo mundo estiver no seu melhor. Aí o Flamengo tem o melhor elenco, mas esse elenco não vive o seu melhor momento, então automaticamente ele não é o melhor no momento. No momento o melhor é o Fluminense. Agora, mata-mata, Copa do Brasil... Eu não dá pra arriscar, não. Falar assim, esse é o favoritaço. No momento, o Fluminense leva uma vantagem. É difícil, né, Zinho? Deixa eu, Zinho. Eu que sou mal. Como é que é o muro nada? Você quer tomar essa dele, Deixa ele ficar aqui em cima do muro. Não, coloquei. No momento, o Fluminense. Eu falei, no momento, claro. O Fluminense leva vantagem. Não, claro, mas assim... mata-mata... É, lógico que as instituições, os clubes são muito maiores do que os dois técnicos, né? O Diniz nem poderia falar coisa diferente. Sim. Mas a gente fica assim, na expectativa de saber o que ele vai fazer. O outro lado lá também, que vai ter que mudar o time de novo, que é o lado do Flamengo, que já não vai ter o mesmo time pelos desfalques, mas e aí, o que faz? E tem essa história, é uma revanche, como é que foi no Carioca, né? Ganhou, mas depois... Então, mas no final, mas o Flamengo ganhou o primeiro jogo, depois tomou de 4 e perdeu a Taça Guanabara, e depois o Campeonato Carioca muito próximos e tal, e que pese não se valorize muito a Taça Guanabara, mas pro Diniz era forte. Enfim, tá lá meio engasgado, né? O torcedor do Flamengo tá engasgado. E não é de hoje não, né? Que o Fluminense vem sendo aí uma pedrinha no sapato do Flamengo e tal. Pedrinha não, só uma rivalidade crescente. São paralelepípedo. Pascoalzinho, tem pouquinho tempo. Amanhã a gente pode definir aqui, debater melhor sobre os setores, né? Porque eu acho que existem muito mais certezas nos setores do Fluminense do que dos setores do Flamengo, apesar de que o ataque do Flamengo, ainda com as modificações, tem ido bem. Não, a gente precisa saber se o Cebolinha vai jogar. Essa é uma questão. É trunfo? O Cebolinha está jogando bem. Aí, o Bruno Henrique ainda não é o Bruno Henrique. A gente tem que levar isso em consideração. O Arrascaeta, o debochado, ainda não é o debochado. É só o Arrascaeta. Ele, para ser o debochado, ele tem que jogar melhor. Melhor fisicamente, melhor tecnicamente. E o fisicamente já melhora, já agrega muita coisa para ele até melhorar tecnicamente. Né? Porque ele é um jogador diferente. O Everton Ribeiro vai jogar, né? Porque nem entrou contra o Bahia. Tá descansadão. Mas precisa ver se aí precisa ver como é que o treinador vai dormir, né, Zinho? Aí pode ser que naquele treino da madrugada... Gabigol, Pedro, Arrascaeta coletivo, né? Não, o Pedro não. Não, o Pedro pode ser que sim. O Pedro não treinou hoje, acho difícil que ele tenha condição. Se não treina, não joga. Eu acho que o Cebolinha vai pro jogo. Eu também acho. Não, precisa saber, eu acho que o time do Flamengo tem ótimas soluções, mas também tem muitos problemas. Os problemas de marcação do meio-campo, os problemas de mano a mano com a zaga. Eu posso enumerar os problemas. Amanhã. Então a gente guarda pra amanhã. E amanhã vai ter placar, vai ter favoritismo, vai ter cara a cara, vai ter de tudo pra esse Fla-Flu, que é gigantesco de Copa do Brasil. Mas agora a gente tem que fazer aquela paradinha no clube. Segura aí. Pra ver se o Zinho vem amanhã também, né? É claro que ele vem. Opa! E aí, gostou do vídeo? Vai lá na barra de comentário e comente aí o que você achou do vídeo, o que você achou aí do Fla-Flu. Bom, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares para dar aquela força no nosso canal. Segue a gente aí nas redes sociais para dar aquela moral para nós aí com toda humildade. E no mais, nosso muito obrigado e saudação rubro-negra. Valeu!